para nós todo o significado da nossa salvação, do nosso sustento, da nossa fortaleza. Fala a esse coração, fala a essa vida, fala-nos, ó Deus, fala-nos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amen. Pode louvar a Deus com as palmas. Glory to God. É muito comum a gente ouvir testemunhos e é muito comum a gente ouvir pessoas. It is very common for us to hear testimonies. E pessoas, quando contam bênçãos recebidas de Deus, When people tell of the blessings received by God, e essas pessoas logo são classificadas como pessoas que de alguma forma eram pessoas inteiramente necessitadas. these people are classified as those in need. Presta bastante atenção nessa palavra porque ela pode modificar a sua vida. Pay attention to this word, for it can change your life. A verdade é, meus irmãos, eu li uma matéria que muito me indignou. Yesterday I read a passage. Uma matéria na internet, It was in the internet. que algumas pessoas qualificam crentes And some people qualify Christians e acham que o crente é tipo da segunda classe da sociedade. and they consider Christians a second class of society. E o que mais me deixou chateado, não tão chateado assim, porque para falar a verdade, indignação não quer dizer que eu esteja ligando tanto. And what bothers me the most É que muitas pessoas e muitas igrejas incentivam seus próprios membros a se acharem superiores a membros de outras igrejas. is that many pastors and denominations incentivate those to feel superior to other churches, Principalmente quando são crentes da linha pentecostal. especially those of Pentecostal churches. E eu já estava com esse texto preparado já há algumas semanas. And I had this message prepared for a few weeks now, E eu resolvi acrescentar, meus irmãos, and I wanted to add, dear brothers, dentro dessa mensagem, within this message, que a salvação do nosso Deus, that the salvation from our God na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, through the Lord Jesus Christ, ela é abrangente. it goes beyond depth. E Deus não olha as And pessoas God does not look unto people por sua posição, by their position, porque são pobres ou porque são because ricas. they are rich or poor. Quando Deus vê pessoas, Deus vê almas que precisam ser salvas. When God looks at people, He sees souls that need saving. E quando eu li a passagem do centurião, And when I read the centurion e passage, vocês que não sabem vão ficar sabendo, and those who do not yet know will now know, centurião era um senhor que ele era responsável por uma guarda de 100 a pessoas. centurion was someone in charge of 100 people. Centurião vem de cento. It comes from a cent. Ele era responsável, então, um soldado graduado. He was a soldier that had graduated, E ele tinha, então, uma determinada importância and he had a certain importance dentro das formações romanas. within the Roman squad. E até onde eu entendo, o centurião, And where I understand a centurion, ele tinha mais um ou dois acima dele. he had one or two above him. Mas na questão de comando de grupos, But regarding groups and command, até por estratégia de guerra, by war strategies, o mais longe que eu cheguei a conhecer foi centurião. the most one I got to know was a centurion. Existe o decurião, que cuida de 10. There was the decarion, E o centurião, que é bem falado, cuida de 100. and the centurion who would take care of 100 people. Agora não tem do centurião, milurião, não. Até centurião a gente conhece, And we know until him, com seus devidos capitães e generais. with the generals. Era um homem importante, He was an important man. era um homem de um determinado conhecimento, He was a man of certain knowledge. era um homem responsável por cuidar de determinadas A estratégias. man in charge of taking care of some E strategy. ele tinha de passar por um determinado conhecimento, um determinado estudo. And he would have to have some education, some type of study. Era uma pessoa de boa reputação He was a man of good reputation a respeito do seu posicionamento regarding his positioning, no exército mais poderoso daquela época. the most powerful army of those times. Era o mesmo que falar hoje de uma pessoa de alto grau no exército americano, por exemplo. It would be of saying as a high-ranking officer in the United States Army today. Nós sabemos que o exército americano hoje é o mais poderoso do mundo. We know that the U.S. Army today is one of the most powerful in the world. E você não pode simplesmente chegar e falar, não, eu
quero ser um capitão do exército americano. Você tem que estudar. You can't simply become a captain in the army. You have to go to school E você tem que aprender estratégias. to learn strategies. E você se torna uma pessoa importante. And you become someone important. No tempo de Cristo, In the time of Christ, quando ele vivia nessa terra, era muito importante essa posição de centurião. the centurion position was very important. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus entrava na cidade de Cafarnaum. And the Bible tells us that Jesus was entering Capernaum. E chegou junto dele um centurião, And the centurion came to him asking for help, que chegou rogando e dizendo: asking him and saying to him, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Lord, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Quando eu comecei a falar sobre as questões da maneira que as pessoas enxergam as outras pessoas, When I was talking about how people view other people, às vezes algumas pessoas se entendem maiores do que outras pessoas. some people think of themselves greater than others. Eu estava falando na questão de pessoas a se acharem melhores que outras porque estudaram um pouquinho mais. And I was talking about people who think greater of themselves than others because of their studies. Às vezes tem um carro melhor, uma Perhaps, casa melhor. perhaps they have a better house or car. Por essa razão eu digo a vocês que a salvação de Cristo é para todo mundo. E hoje, aqui nesse texto, está alcançando uma pessoa muito importante. And for this reason I say that salvation in Christ is for everyone. Tem muita gente que pensa que a gente só fala de as pessoas tipo, só o drogado, Many people think that we only preach to drug addicts só as or prostitutas, to only prostitutes, só aqueles considerados pecadores contumazes. only those who are considered true sinners. A Bíblia Sagrada nos mostra o Senhor Jesus curando pessoas extremamente migalhentas. The Bible tells us of Jesus curing people of all sorts. A Bíblia Sagrada nos mostra Jesus curando pessoas leprosas que não tinham absolutamente nada. Jesus curing lepers who had absolutely anything. A Bíblia Sagrada nos fala a respeito do Senhor Jesus também atendendo pessoas de extrema importância. But Jesus also attended to very important people. Vocês se lembram daquele homem que foi procurar Jesus à noite, não se lembram? You remember that man that sought Jesus at night? Então, era um homem importante. He was a very important man. A salvação, meus irmãos, é para todas as pessoas e até para você que se julga um bom cidadão acima da média e julga os crentes coitadinhos, cidadãos de segunda classe. A salvação tende a alcançar você também. Salvation is not only for Christians or those who are considered second class, it is for absolutely everyone. E se você não aceitar a salvação que há em Cristo, você vai perecer. And if you don't accept the salvation in Christ, you will unfortunately perish. Jesus Cristo é tudo para todos. Jesus Christ is everything for everyone. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. We all need Jesus Christ. Não são só os miseráveis. It is not only the miserable, Você que se julga ilustre, those who judge themselves great. você também precisa de Jesus. You also need Jesus. Você que se julga estudado, educado, Those who are educated and highly studied. você também precisa de Jesus. You also need Jesus. Você que é formado, tem pós-graduação, doutorado, Those who have graduated, have a doctorate. você também precisa de Jesus. You also need Jesus. Esse centurião era um homem importante, um homem rico e um chefe. This centurion was an important man. He was rich and a boss. E um dia ele foi procurar o Senhor Jesus. And one day he sought Jesus Christ. Esse homem acostumado a mandar e ser obedecido, This man who was used to giving orders, mas também um homem caridoso a ponto de manter o seu servo debaixo do seu teto. but also a man who was charitable and kept his servant under his own roof. Esse homem que também reconhecia a limitação dos processos médicos. Man who also knew the limitations of the medical procedures. Esse homem também que sabia que existia algo muito maior do que apenas as coisas naturais. Man that would recognize there was something greater than only the natural we can see. Esse homem de respeito, This man of respect, mas que diante de Deus também mostra o seu respeito. but that before God he also showed his respect. Esse homem educado This man who was highly educated poderia ser muito exaltado, could have been very exalted, mas diante de Deus mostra que era um homem humilde. but before God he showed he was humble.
Esse homem And this man que se mostrou tão confiado that showed that he was so confident a ponto de saber que apenas um gesto do Senhor Jesus seria suficiente para curar o seu criado. to recognize that a simple gesture from Jesus would be enough to cure his servant. A Bíblia Sagrada nos diz que ele chegou perto do Senhor The Bible tells us that he reached Jesus numa atitude profunda de humildade in a profound decision of humility e numa atitude também de profundo conhecimento de causa. and also knowing the true cause. Ele julgou as duas situações que estavam acontecendo na vida do seu criado, He saw the two situations in the life of his servant, rogando disse: Senhor, and he said, "Dear Lord, meu funcionário lá em casa, my servant at my home, ele está paralítico he is paralyzed e também oprimido. and also oppressed." Vejam vocês que era um homem que sabia ter um julgamento. Please observe his judgment. Não era uma pessoa que fazia mistureba das coisas, não. It wasn't someone who got things mixed up. O que é carne, o que é espírito é espírito, o que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus não é de Deus. What is flesh, and what is spirit. O que é natural, o que é espiritual, é isso que ele está dizendo, e eu entendo isso. He was understanding what is natural was natural, but what was spiritual was certainly different. Ele não era um homem judeu, era um homem romano. He was not Jewish, he was a Roman. Não era um homem acostumado aos processos religiosos, não era um homem de sinagoga. He was not accustomed to religious process of men of synagogues. Mas ele mostra o quanto ele tinha uma instrução apurada. But he showed how much understanding he had in his Sabia a life. diferença entre o espiritual e o físico. He could distinguish that which was spiritual from physical. E meus irmãos, esse centurião preocupado com o seu criado And the centurion who was worried with his servant, se aproxima dessa forma. he reached Jesus in this way. E esse centurião se aproxima da única pessoa capaz de lhe proporcionar a verdade. He came to the person who was the only one who could tell him the truth. E eu achei interessante porque em alguns casos What I found interesting is that in some cases, nós vemos pessoas clamando, rogando. you see people who are calling out and reaching for help. Alguns demoram um pouquinho, alguns Jesus demora um pouco mais. Some take for a while for Jesus to help. Mas por alguma razão o Senhor Jesus But for some reason, Jesus, disse ao centurião no versículo he 7: said to the centurion on verse 7, Eu irei I shall come e lhe darei saúde. and heal him. Eu irei e lhe darei saúde. I will come and heal him. Eu vou resolver o problema do seu servo. I will solve the problem of your servant. É interessante, meus irmãos, It is interesting, dear brothers, que eu não sinto que o centurião tinha dito: vem comigo até a minha casa. that I don't feel that the centurion had invited him to his home. Ele disse: o meu servo está em casa, He simply said that his servant was at his house, está sofrendo muito. and he is suffering. E eu vejo de repente Jesus com aquela vontade And I see Jesus with the will de ir até a casa do centurião. of going to the centurion's house. Embora, como eu disse a vocês, se vocês lerem o texto, eu não percebo o centurião convidando. Even though I don't see the centurion inviting Jesus. E a Bíblia Sagrada nos faz entender que o centurião estava realmente cheio de fé. And the Bible tells us how the centurion was full of faith. E ele realmente sabia que um gesto de Jesus mudaria a vida do seu servo. And he knew that a simple gesture from Jesus would change his servant's life. Olha, meus irmãos, esse centurião procurou o Senhor Jesus. This centurion sought Jesus. Às vezes nós vemos em nossos dias tantas questões Sometimes we see in our days so many que matters. são ventos. There are winds. Nós vemos tantas filosofias e pensamentos enganosos. We see so many philosophy and wrongful thinking. A gente ouve tanto essa coisa: olha, você seja o que você quiser, o que você quer ser está bem. You hear so many people in a liberal way of thinking to be whatever they want. Seja feliz, é o que importa. Be happy, that's what matters. Faz o que você tem de fazer desde que você não mate ninguém, Do whatever you have to do as long as you don't kill desde que anyone. você não roube. As long as you don't steal. Não existe uma preocupação quando essas filosofias mentirosas e enganosas alcançam pessoas, There are no worries when these philosophies reach people com uma das piores, ou com a pior enfermidade que assola o nosso planeta, with the worst sickness that strikes our planet, que é o pecado. which is sin.
Por isso eu disse a vocês que o centurião se aproximou do único que poderia dizer a ele a verdade completa. This is why I said the centurion came to the only one Vocês who vão would give entender him onde eu truth. quero chegar. And you understand what I'm saying. Eu irei, darei saúde. I will go and give him health. E o centurião olhando para ele mesmo. And the centurion looking at himself, Como eu disse a vocês, homem de bom julgamento, a man of good judgment, homem de bom entendimento. a man of good understanding. Ele disse ao Senhor He Jesus: said to the Lord Jesus, Não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, não. Lord, I do not deserve that you have come under my roof. Eu sou centurião, eu sou rico, eu sou um estrategista, eu tenho coisas, eu não sou digno. Na minha casa não precisa. And although he was an important man and he was not worthy, Por isso eu disse a vocês que eu não tive a sensação que ele convidou Jesus para ir à casa dele. this is why I say that I didn't feel that he invited Jesus to his house. Mas ele sabia que uma atitude do Senhor Jesus era o suficiente. But he knew that a simple gesture from Jesus was enough. Mas de repente Jesus fala: eu vou até a sua casa. But all of a sudden Jesus said, I will go to your house. Aí ele olha para ele mesmo, olha para a vida que ele leva e diz: não, eu não sou homem digno And when he looks at himself, he says, I'm not worthy de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. that you come to under my roof. E aí, meus irmãos, And then, dear brothers, ele fala o que toca no nosso coração. he says what touches our hearts. E uma das razões pela qual eu disse silêncio, ninguém se move, nem as crianças. One of the reasons I called for focus on this message, Porque isso é muito importante. because this is very important. O centurião disse: The centurion said, diga apenas uma palavra. but just say the word. Olha o poder da palavra. Look at the power Por of isso que a this gente não word. pode se distrair, meus irmãos. This is why we cannot be distracted. Diga apenas uma palavra. Just say one word. Uma. Just one. E o meu criado sarará. And my servant will be E healed. o meu criado vai estar são. And my servant will be healed. Louvado seja Deus, aleluia. Hallelujah, glory Exaltado to seja o God. nome do Senhor. A especialidade do Senhor Jesus é curar The vidas. specialty of Jesus Christ is to cure lives, É curar almas feridas. to cure sickened souls. É curar vidas que sofrem com o peso e a amargura do pecado. It's to cure lives who suffer with the weight and deceit E of é sin. através dessa palavra que você é curado. And it is through this word that you are healed. E meus irmãos, o interessante é que uma pessoa sem conhecimento de Deus nenhum fala para nós isso. And what is interesting is that those who do not know God do not say this. Em outras palavras, ele diz: basta apenas a palavra. In other words, he said only one A word is palavra que é sufficient. lâmpada. This word that is a light. A palavra que é poder. This word that is power. Pela palavra todas as coisas foram Through criadas. the word all things were created. E com a palavra ele expulsava demônios. With the word he rebuked demons. E com a palavra paralíticos andavam. And with the word paralytics walked. E através da palavra os pecados são perdoados. Through the word the sins are A forgiven. palavra é o verbo que se fez carne. The word is the one that became flesh. Alimenta-te dessa palavra. Feed on this word. Coma dessa palavra. Eat of this word. Essa palavra estava no princípio. This word was in the beginning. E essa palavra estará no juízo final. This word will be in the final judgment Coma day. dessa palavra, não desperdice essa palavra. Do not dispose of this word, but feed from it. O centurião disse: And the centurion said, eu também tenho soldados às minhas, ou seja, eu também sou homem For de I, autoridade. for I myself am a man under authority. Eu tenho pessoas que eu digo faça e essas pessoas fazem. I tell this one go and he goes. Eu digo vai, ele vai. I tell that one come and he comes. Eu digo vem, ele vem. And I tell him to do things and he does. Eu digo faça isso, ele faz. And I say to my servant, do this and he does it. O que esse centurião está dizendo? Ele está dizendo eu também tenho autoridade. Compreende The isso? centurion was simply saying that he also had authority. Eu tenho autoridade sobre criados, sem soldados. I have authority over soldiers under me. Eu peço, eles fazem. Eu tenho autoridade sobre eles. I have authority over them. Mas quando ele diz, diga ao Senhor uma palavra, But when he said to Jesus, just say one word, ele está dizendo, o Senhor tem mais autoridade do que eu. he is saying that Jesus had more authority than him. Eu digo ao homem, And he said, I tell men,
Ele não disse em palavras, mas significa isso. He didn't say this in words, but this is what he meant. O Senhor fala ao mar. And Jesus spoke to the seas. O Senhor fala ao vento. Jesus spoke to the wind. Quando o Senhor fala para o vento parar, o vento para. When Jesus told the wind to stop, it would stop. Quando o Senhor fala para a tempestade terminar, a tempestade termina. When Jesus ordered the tempest, it would stop as well. Quando o Senhor fala para o terremoto balançar, ele balança. When Jesus orders earthquakes, it happens. Quando o Senhor fala para a montanha tremer, ela estremece. When Jesus orders the mountain to shake, it does. O Senhor tem poder para fazer maravilhas. The Lord has power to work wonders. O Senhor tem poder para criar tudo que foi criado e o Senhor assim o fez. The Lord has the power to create everything as He has created. Ele está dizendo, eu reconheço a minha autoridade, And the centurion was saying that I recognize my authority, mas eu reconheço também a tua autoridade. but I also recognize your E authority. se o Senhor disser uma palavra, And if the Lord Jesus said one word, o meu criado paralítico vai andar. my servant will be healed. Se o Senhor disser uma palavra, If the Lord says one word, o meu criado endemoniado vai ser liberto. my servant will be delivered. Então diga a palavra, porque o importante é a palavra. Se o Senhor falar a palavra, tudo vai acontecer. But just say the word so that everything can happen. Olha, meus irmãos, Look, dear brothers, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ficou maravilhado. the Bible tells us that when Jesus heard this, Aqueles que o seguiam, ele virou para eles e falou assim, olha, he was amazed and told those who were following him, nem meio aos judeus, nem em Israel eu vi tanta fé. I have not found anyone, even in Então entenda Israel, você, with such great faith. homem que sabe se humilhar perante o Senhor, So understand this man that knew how to humiliate himself before the Lord, homem caridoso, this man of charity, homem que acredita no poder sobrenatural do Senhor Jesus, the man who understands the supernatural power of the Lord Jesus Christ, homem que chega na presença de Deus com respeito, a man that comes to the presence of God with respect, humilde, humility, cheio de confiança. full of confidence. Tudo isso aconteceu por uma única e simples razão. And all this happened because of one reason only. Embora não fosse judeu, Although he was not Jewish, de certa forma ele ouviu falar de he Jesus had heard of Jesus Christ, e nasceu no coração dele. and it was born unto his O heart. que precisa estar no seu coração? What truly needs to be in the hearts of all of you: Fé, faith. fé. Faith. É a fé que nos faz entender. It's the faith that makes us É understand. a fé que nos faz ter julgamentos com sabedoria. It gives us wisdom and knowledge. É a fé que nos faz nos regrarmos com um comportamento adequado perante o nosso It's Deus. faith that gives us a correct understanding before the Lord. Esse homem entendia a sua autoridade, This man understood his authority, mas ele sabia que não podia chegar diante do Senhor e falar, olha, eu sou centurião, quero que o Senhor vá até a minha casa, eu sou chefe de uma centúria. but he knew he would not come to the Lord with this authority. O Senhor vai para minha casa agora, eu mando prender o Senhor, eu tenho 100 soldados. Ele sabia que não ia adiantar nada. He knew that it would be no use to go to Jesus with authority. Ele entendia a limitação da sua autoridade. He understood the limitations of his authority. Ele entendia a limitação da sua influência na sociedade e no exército romano. He understood the limitations of his influence in the Roman army. E entendia também o infinito do poder de Deus que atuava através do Senhor Jesus Cristo. He also knew the infinite power of the Lord Diga uma God. palavra. Say just one word. Diga uma palavra. Say the word. E no versículo 11 o que o Senhor Jesus fala é maravilhoso. And on verse 11, what we see from Jesus saying is marvelous. Porque basicamente o Senhor Jesus está dizendo, Because basically Jesus was saying, muita gente que a gente pensa que vai estar no céu não vai estar. É isso que ele está dizendo. many people who we think are going to heaven will not. Muita gente que a gente acha que não vai estar no céu vai estar lá. But many people who we think are not going to heaven will be there. Muitos pensam que vão estar na glória e vão ser lançados nas trevas exteriores. Many people who think will go to heaven but will be cast into darkness. Mas as pessoas que têm a fé, tipo a fé que tem esse centurião, são pessoas que estão na linha da salvação. É isso que ele está dizendo. But those who have the faith of the centurion are those who will be Então saved. come essa palavra, porque essa palavra traduz fé para a sua vida. Feed on this word because this word brings É a faith to fé your para a life. salvação. It is the faith for your É a salvation. fé para a vitória. It is the faith for your É a victory. fé para a cura divina. The faith for the divine É a cure. fé para ordenar os demônios. The faith to order around E os demons. demônios saírem em nome de And Jesus. the demons be cast out in the name of Através Jesus. da palavra,
through the word, através da fé na palavra. through the faith on this word. Por isso, coma essa palavra. So feed on this word. Por isso, encha a sua vida dessa palavra. Fill your life with this word E tenha as garantias que esta palavra dá. and greet the guarantees this word gives us. A Bíblia fala que naquele mesmo momento, The Bible tells us that in that moment, eu imagino, and I imagine, o centurião estava falando com Jesus. the centurion was speaking to Jesus. Eu não sei a distância que ele estava. I don't know how the distance from Jesus he was, Mas de repente o paralítico estava lá. but all of a sudden the paralytic was there, E estava oprimido também. and he was also oppressed. De repente, And all of a sudden, o servo do centurião se levanta. the servant of the centurion stands up. Todo mundo olha para estava na cama. Estava paralítico, se levantou. He was E as pessoas paralyzed. devem ser o demônio que se levantou e vai bater na gente. Eu acho que pensava assim. And people would definitely be afraid of this scene. Mas se levanta o paralítico. But the paralyzed stands up. As pessoas. Ele, boa tarde. Estava endemoniado agora mesmo. He was suffering right now. Se levantou o servo do centurião. But the centurion's servant stood up, Já não está mais paralítico. and he was no longer a paralytic. Ou seja, a sua questão física estava resolvida. Estão entendendo o que estou falando? His physical matter was solved. Aquele espírito imundo que o atormentava também já não estava mais lá. The filthy spirit that tormented his life had been cast away. O homem se levanta. Faz um arroz com zoião aí que eu tô com a fome. And this man stands up. Tá tudo bem, mas o que é isso? And people were in awe. Sei lá, eu tava aqui oprimido, tava paralítico, de repente veio um poder sobre mim. Não sei explicar o que é isso. Like all of a sudden a power came over him. Alguma coisa aconteceu. And something definitely happened. Aí alguém grita lá, olha, o patrão foi falar com um tal de Jesus que tava curando por aí. And someone must have told him that his boss had gone and spoken to Jesus. E de repente chega na casa o centurião. And all of a sudden the centurion comes to his house. Ô, meu céu, tudo bom, patrão? Tô bem agora. O senhor quer alguma coisa? Deseja alguma coisa? Tô bem. É que eu fui falar lá com Jesus lá. Ele queria vir aqui, mas eu não me senti digno. Mas eu falei, diga uma palavra só. And Jesus had said but one word. Que hora que era? 15 para as 3. Exatamente o horário que eu levantei. And his servant had been healed by Exatamente o that horário que word. parece que uma coisa limpou a minha vida. Something that had cleansed his life. Exatamente o horário que eu vi sair de mim todo tipo de coisa ruim que eu estava sentindo. The moment that everything that was evil left his body. Aquela raiva que eu tinha foi embora. All that anger had left him. Aquela vontade de quebrar tudo foi embora. That tried to be angry left him at all. Aquela fraqueza que me acometia foi embora. That weakness that was in his O legs. senhor quer alguma coisa, patrão? And he was at full disposal of the centurion. E o patrão, bastou apenas uma palavra. And he recognized only one word was necessary. Basta apenas uma palavra. Only one word is necessary. Uma palavra. Just one word. Quando o Senhor Jesus fala, o Senhor Jesus fala. O homem e o diabo têm que se calar. Quando Jesus fala, o diabo se cala. Quando Jesus fala, o homem se cala. Quando Jesus fala, Jesus fala. When Jesus speaks, he truly speaks, and everyone must E be Jesus quiet. está falando contigo agora. Tenha fé. And Jesus is speaking to you right now. Have faith. Tenha um comportamento adequado na presença de Deus. Have a correct posture before God. Saiba como se aproximar diante de Deus. Know how to approach the Lord your God. Deixa o seu orgulho muito longe de você quando você se apresentar perante o Senhor. Leave your pride far away from you when you present yourself Você to acha que God. você vai impressionar Deus porque você tem um carro de luxo? You think that you're going to impress God because of the car that you drive? Você acha que você vai impressionar Deus porque você tem mais estudo que os outros? You think that you will impress God because of your studies? Você acha que salvação e que Deus e que Jesus é só para coitado, leprosinho, pobrezinho, pessoas que moram nas comunidades? You think that salvation are only for those who are less fortunate? É. Um dia, One day, muitos que se achavam a salvo e salvos many people who thought that they were saved vão
vão ser lançados nas trevas, diz o Senhor will Jesus, be cast into darkness, said the Lord Jesus onde Christ, haverá pranto e ranger de where dentes, they'll be crying and suffering, porque não tiveram fé, because they did not have faith, porque eram confiados apenas e tão somente neles mesmos e nos seus próprios because they bens. trusted only in themselves and O their evangelho é para belongings. todo mundo. The gospel is for everyone. Ou você aceita Jesus, ou biblicamente falando, você está perdido. You either accept Jesus or, biblically speaking, you are lost. Você aceita a palavra de Deus como regente da sua vida, ou os demônios não irão embora. You either accept the word of God in your life or the demons will not leave your life. Ou você recebe a palavra e basta uma palavra, ou você não vai conseguir se desvencilhar de tantos males que açoitam a sua vida. You either receive this word or you will Mas never é que teve esse centurião. have the faith the centurion had. Os demônios sabem que perderam. The demons know they have lost the battle. Você que está aqui tem essa fé. You who are here have this faith. Aproxima-te de Deus com humildade. Deus é bom. Come close to God with humility, for He is good. Deus quer alcançar você com a sua misericórdia. God wants to reach you with His mercy. Basta uma palavra, um olhar de Jesus e tudo vai ser feito na sua vida, mas você tem que acreditar e aceitar isso. Only one word from Jesus is enough, but you have to accept E it. não quero ofender ninguém, Deus é testemunha, eu amo as almas e não quero ofender ninguém, mas não interessa quem quer que você seja, na presença de Deus, você tem de ser simplesmente uma pessoa que entende Ele com muito mais autoridade do que você. It doesn't matter who you are, but you have to Ele tem come. mais autoridade que você. You have to come to God, recognizing His supreme Pode ser authority. qualquer pessoa, por mais importante que seja. Doesn't matter how important a person can be. Pode ser o portador dos códigos das bombas nucleares que, segundo dizem, pode explodir o mundo inteiro. You can have the nuclear codes for all the bombs in the world. O meu Deus tem mais poder do que isso. My God has more power than Him. O meu Deus tem poder para criar e para destruir. My God has the power to create and to destroy. O meu Deus tem poder para salvar. My God has the power to save. O meu Deus tem poder para destruir as obras do diabo, My God has the power to destroy the para works curar of o the devil, câncer. to cure cancer. Basta uma palavra. Only one word is Mas needed. para falar a verdade para os irmãos, nós brasileiros não gostamos, nós queremos, quer dizer, nós gostamos da palavra, sim, claro, mas nós queremos é nos encher de Deus. Se Jesus fala para mim, então eu vou à sua casa, eu digo, diga a palavra e me segue. If Jesus says, come to my house, Eu follow His word. não sou digno, mas vem para cá porque eu quero me lambuzar da sua presença no bom sentido. I want to be filled with the Eu presence of quero the é Lord. mais me encher do seu poder. I want to be filled with His power. Eu quero é mais desfrutar de tudo quanto o Senhor representa. E eu nem sei dizer exatamente tudo quanto o Senhor representa, porque é muito. I want to enjoy everything that God represents because it is so much. Esse centurião teve uma experiência, meus This irmãos. centurion had a great experience, dear brothers. E digo a vocês, And I tell you all, eram tempos diferentes. they were different times. Eu poderia dizer a vocês And I can tell you all que de alguma maneira eu sinto que hoje nós temos muito mais facilidade that today we have much more easiness de adentrar a presença de Deus, to enter the presence of God, de experimentar Deus, to experience God, de ouvir essa palavra. Ontem à noite eu ainda dizia to hear this word. And yesterday I said que no tempo do profeta Eliseu, por exemplo, that in the time of the prophet Elisha, o profeta era a palavra. the prophet was the word himself. Não tinha Bíblia escrita como tem hoje. They didn't have the Bible written as we have it today. O que o profeta falava. Era difícil todo mundo ouvir um profeta. And it was hard for everyone to hear the prophet. Mas hoje nós temos a palavra de Deus em nossa mão. But today we have the word of God bare in our Hoje hands. nós temos milhões de pregadores no mundo inteiro que estão falando dessa palavra. Today we have millions of pastors around the world E só para speaking. concluir, eu quero dizer a você, And I would like to tell you as well, essa palavra te basta. this word is enough. Basta essa palavra. This word is enough, more than we need. Basta uma palavra, e essa palavra de Gênesis a Apocalipse é uma palavra, ou seja, é a palavra de Deus. This is the word of God, and it is all that we need. É a palavra de salvação. It is the word of salvation. É a palavra de transformação para você, para a sua vida, para a sua casa. It is the word of transformation for your life and for your family, Que você receba de Deus hoje that you may receive from God today o que pela fé você veio receber. what you have come to receive through your faith. Eu sempre digo aos irmãos, vocês estão aqui não é porque eu estou aqui, You are here not because of me,
Vocês estão aqui porque Deus está aqui. You are here because God is here E today. Deus está aqui porque vocês estão aqui. And God is here because you are here. Sejam abençoados por Deus. Have the blessings from God. Recebam o melhor de tudo. Receive the best of everything. Só para encerrar, o centurião falou da questão física, da questão espiritual. The centurion spoke of the physical and spiritual matters. E Jesus falou da cura espiritual e física. And Jesus spoke of the spiritual and physical cure. Mas falou também da salvação. But he also spoke of salvation. Basta a palavra. Only one word is necessary. Receba essa palavra em seu coração. Receive this word in your heart. Um dia, queridos irmãos, prezados ouvintes, One day, dear brothers and listeners, essa igreja vai ser arrebatada. this church will be raptured. Nós vamos subir And we will go up. e vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens And celestiais. we will meet Jesus Christ in the clouds. Um dia nós vamos morrer se o arrebatamento for depois. One day we will eventually die if the rapture E doesn't come nós before. também deveremos ir And we also will go para a presença de to Deus. the presence of God. E essa palavra faz toda a diferença nessa hora. And this word makes the whole difference at the Quem time. tem a palavra tem a salvação. Those who have the word have salvation. Quem não tem a palavra não tem a salvação. Those who do not have the word, unfortunately, Receba a do not palavra. have salvation. Receba o Senhor Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Receive E seja Jesus feliz. as the Savior of your Deus te life. abençoe, que Deus te guarde. May God bless you and keep you.